Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, Senhor Jesus. Abra, por favor, capítulo 1 do livro do profeta Abacuque. Vamos ler o trecho do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2. Abacuque 1, 12 até 2, 1. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. O Senhor puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei a minha queixa. Senhor, traga luz à Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, na compreensão das Escrituras e na prática, Senhor, dos Teus mandamentos. No nome de Jesus, amém. Amém. Escola do sofrimento. O sofrimento, amada igreja, não é um abandono de Deus, ou talvez alguns diriam por aí, como se fosse uma conspiração celestial contra os seres humanos, ou alguns esbravejam aí também, a maldade e o sofrimento das pessoas não terão fim. Cadê o Deus dos cristãos que deixa a maldade correr solta e o sofrimento das pessoas? Cadê o Deus dos cristãos? Todavia você e eu, nós estamos aprendendo através do livro do profeta Abacuque, que o sofrimento não é um abandono de Deus. Olha só o que está projetado aí no próximo slide. Deus age em meio à dor e ao sofrimento em nossas vidas para nos fazer bem. Para nos fazer bem. Você já deve ter visto na fachada de algumas igrejas neopentecostais assim, uma faixa bem grande ou um cavalete colocado na calçada: pare de sofrer. Ou quem sabe uma faixa bem grande assim, chamando as pessoas para um culto de repreensão à dor e ao sofrimento. Mas o Ministério da Saúde Espiritual adverte: um pouco de sofrimento e canja de galinha não faz mal para ninguém. Em outras palavras, o que nós estamos aprendendo aqui no livro do profeta Abacuque é que o lado bom das adversidades é que Deus usa o sofrimento com um propósito pedagógico, para nos amadurecer, para desenvolver em nós o caráter de Cristo, e no fim de todas as coisas estejamos aperfeiçoados, prontos, perfeitos, pelo trabalhar da graça, do amor e da sabedoria de Deus, nesse processo que em muitos momentos há dor e sofrimento. Portanto, nós precisamos hoje ter este entendimento do que nos aguarda no final da carreira cristã. Porque no curso da caminhada, nós como crentes, há muitos momentos, eu diria, quem sabe incompreensíveis, mas necessários, de sofrimento, de dor, de tristeza, para que no final de tudo, Deus tenha por concluída a boa obra que Ele começou em nós.
e nos receba santificados, e nos receba purificados. E como que se purifica o ouro? Através de um aquecimento muito alto, fogo muito forte, e nos receba na glória do jeitinho que Ele quer, conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E nós vislumbramos isto, pela fé. É mais ou menos como uma criança que chega da escola às 11h45, ela olha na mesa, e sobre a mesa tem um pote de um sorvete delicioso. Pensa naquela marca mais gostosa de sorvete, pode ser Que Bom, pode ser Nestlé, pode ser Häagen-Dazs. Häagen-Dazs é caro, mas é bom, é muito bom. Häagen-Dazs é uma criação de Deus, né, para o nosso deleite, para a nossa alegria. Quem foi abençoado aí, levanta a mão. É muito bom. Mas o papai e a mamãe falam para a criança: espera um pouco, você não vai comer sorvete agora, primeiro você tem que comer esse pratão de beterraba, couve, cenoura e rabanete ralado. Onde já se viu isso? Não é possível. Os pais falam para a criança assim: você precisa comer este prato de legume primeiro, para que depois você possa desfrutar do sorvete tão gostoso. E a mamãe vai misturar tudo isso no feijão. Gente, onde está na Bíblia que couve e feijão combinam? Aí combina, né? Couve, beterraba, rabanete, feijão são necessários diante da realidade futura do Häagen-Dazs. Entenderam? Os pais têm boas razões para mandarem os filhos comerem verduras, assim como Deus tem um bom propósito para enviar tribulações e momentos de dor, de sofrimento em nossas vidas, na vida dos seus filhos. Por isso que Deus nos mostra a finalidade pedagógica da dor e das tribulações, e Ele nos matricula então na escola do sofrimento, porque é através das horas difíceis que Deus nos ensina a estarmos mais perto e a dependermos dEle. Olha só, Salmo 119, versículo 71. Leia comigo, por favor, está projetado aí. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Veja, olha o que o salmista escreve. Foi bom eu ter passado por aflição. Foi bom ter comido rabanete. Para que eu, qual que é o termo que ele usa aí? Qual é o termo que denota pedagogia? Para que eu aprendesse os teus decretos. E é exatamente o que Deus está levando o profeta Abacuque a passar aqui. Deus matricula Abacuque na escola do sofrimento e da aflição. Vejam, você tem acompanhado as exposições aqui no livro do profeta Abacuque? Num primeiro momento, Abacuque ele vive uma crise, porque ele olha a injustiça, ele olha a iniquidade, ele olha a violência em seu próprio povo, em seus irmãos nacionais, lá na nação de Judá. Ele abre então o seu coração para Deus, e falando assim: Senhor, aqui em Judá está terrível, só tem violência e iniquidade, o povo passando o outro para trás. Senhor, está feia a situação aqui em Judá, o seu povo. E Deus responde então a Abacuque dizendo: ok, não se preocupe, Abacuque, eu vou trazer os caldeus, os babilônios, nação cruel e impetuosa, eu vou acabar com tudo, deixa comigo. Deus responde para Abacuque: é violência e iniquidade que vocês estão promovendo? Então é violência e iniquidade que vocês vão ter. Diante dessa resposta de Deus, Abacuque vai mergulhar numa segunda crise, e agora uma crise mais profunda. Em resumo, Abacuque vai apelar para Deus, perguntando para Deus assim: mas Senhor, será que o remédio não é pior do que a doença? Sabe quando você toma dipirona? O dipirona tem um gosto ruinzinho, né? E o gosto ruim às vezes parece que é pior do que a dor de cabeça que você está tendo. Abacuque fala para Deus assim: Senhor, o Senhor tem certeza no que o Senhor está fazendo?
Parece que o remédio que o Senhor agora preparou para nós é pior do que a doença que nós estamos sofrendo. E é o que nós vamos ver a partir do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2. E eu repito, Deus matriculou Abacuque na escola do sofrimento. E é na escola do sofrimento que Abacuque vai aprender algo muito importante, que nós aprendemos nesta escola também, porque Deus nos matriculou nesta escola. Olha o próximo slide aí, ó. Em meio às adversidades, somos lembrados de quem Deus é. Você sabia que é no momento de dor que você se lembra de Deus? Você já percebeu que você ora mais quando você está sofrendo? Não deveria, eu digo isso por mim. Mas muitas vezes nós nos achegamos mais a Deus quando nós estamos com dor, com tristeza, com preocupação, com ansiedade. Quando está tudo bem, parece que assim, Senhor, deixa comigo que a situação está sob controle aqui. Mas quando nós estamos sofrendo, quando tem algo que nos angustia, nós oramos muito. Até a gente se lembra que tem joelho para orar, para jogar no chão e ajoelhar ao Senhor. Nos momentos de adversidade, em meio às adversidades, somos lembrados de quem Deus é. Veja, Abacuque então ele vai relembrar a si mesmo sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre alguns predicados de Deus. Abacuque então ele relembra quem Deus é. Vamos lá, versículo 12. Olha só o que Abacuque fala para Deus então, nesse segundo momento de crise, um momento mais intenso do que o primeiro. Versículo 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. O primeiro atributo que Abacuque relembra aqui sobre Deus, e ele declara em meio ao sofrimento, em meio à dor, é o atributo da eternidade. Deus é eterno. Não és tu desde a eternidade? Queridos, Deus é um ser que não tem início nem fim de dias. Deus é um ser que não foi criado. Nada nem ninguém é superior a Deus a ponto de criá-lo. Deus é o único ser autoexistente. Ele não tem ponto de partida. E Abacuque sabe muito bem disso. Abacuque declara: só tu, Senhor, é eterno. Em outras palavras, como ele dissesse para Deus assim: Deus, mesmo com essa situação terrível que nós estamos passando, e o Senhor vai mandar contra Judá, eu sei que só o Senhor é eterno, e eu sei que as horas difíceis de sofrimento e de dor não duram para sempre, não são eternas para os filhos do Senhor, só o Senhor é eterno. Os momentos de dor, meu irmão, minha irmã, não são para sempre. O que nos consola é que o choro dura uma noite, dura um período, mas passa, louvado seja Deus. A alegria vem pela manhã. Deus colocou um limite na duração das tribulações que Ele manda sobre nós, sobre os seus filhos, aleluia. Nenhum sofrimento dura para sempre para os filhos de Deus. Deus é eterno, o sofrimento não. Deus é eterno, o dor e o choro não são. É isso que Abacuque está lembrando para si mesmo e declarando para Deus: só o Senhor é eterno. E ele continua: não és tu desde a eternidade? Agora qual que é a continuação do versículo? Ó Senhor, meu Deus, meu santo. Aqui Abacuque declara mais dois atributos de Deus. O primeiro é: ó Senhor, meu Deus. Quando ele usa o termo Senhor, na escrita hebraica aqui, é Yavé. Yavé é Senhor soberano, o Deus soberano da aliança. Ele declara mais um atributo de Deus. Deus é Senhor soberano, e Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que quer, e jamais conseguiremos colocar Deus dentro de uma caixa, limitar Deus. E Abacuque também declara agora na sequência que Deus é santo. No versículo 13, nós vamos chegar lá, mas ele fala assim: o Senhor é puro de olhos, que o Senhor não pode contemplar o mal. Deus é santo.
Não há mácula no caráter de Deus, não há pecado no ser de Deus, não há erro, não há nada, nem um cisco de maldade em Deus. Sabe aquela toalha que o tecido é hidrorrepelente? Você pinga algum líquido ali, água na toalha, não molha, não encharca, o tecido não absorve. Você ergue o tecido assim e a água vai embora e nada fica no tecido. Então, mais ou menos isso. Deus, ele não se mistura com aquilo que é sujo. Deus não peca, Deus não comete iniquidade, Deus não erra. Tanto que o escritor de Hebreus, ao se referir a Jesus, ele fala que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Abacuque sabia que Deus é o único, triplamente santo, em tudo que ele pensa, em tudo que ele realiza, em tudo que Deus é, ele é santíssimo. E o versículo 12 continua, e Abacuque declara: não morreremos, não morreremos. Aqui não é uma pergunta para Deus: Senhor, nós vamos morrer? Abacuque declara pela fé: não morreremos, é uma afirmação. A fé de Abacuque estava sendo trabalhada, estava sendo talhada, estava sendo fortalecida por Deus na escola do sofrimento, a ponto do profeta afirmar que Deus não exterminaria, não aniquilaria com o seu povo, com o qual ele fez aliança. Mesmo com a investida dos babilônicos, o profeta, ele estava certo que Deus não tinha desistido do seu povo. Deus não permitiria que o seu povo acabasse. Apesar do juízo disciplinador de Deus, as promessas de Deus não seriam desfeitas e permaneceriam intactas. Abacuque estava vislumbrando toda aquela investida dos caldeus contra Judá, e Deus falou: eu vou mandar este povo cruel, mas Abacuque tinha uma certeza, que Deus não desfaria a aliança com o seu povo, Deus não permitiria que o seu povo acabasse, Deus não permitiria que a aliança, o pacto fosse desfeito. Por isso ele declara: não morreremos, não morreremos. Tanto que ele continua a sua oração declarando mais um atributo de Deus: o Senhor, ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Ó Senhor, o Senhor pôs os caldeus para executar juízo contra nós. Ponto e vírgula. O que diz o texto aí? Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. O que significa rocha aí? Rocha aqui denota imutabilidade, algo que não muda. Deus é um ser estável, Deus não muda de ideia, Deus não é um ser que tem rompantes, Deus não é um ser que anoitece de um jeito e amanhece de outro. Você é assim? Eu sou assim, eu sou mutável, nós somos mutáveis. Mas Deus é rocha, Deus é imutável. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele não muda. Balaão, ele declarou algo muito, muito belo com relação a Deus. Números capítulo 23, ele fala assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia, ou que se arrependa. Deus não muda, como uma rocha. Se você for lá para Piraputanga, eu fui a uma chácara da primeira igreja batista, lá os irmãos batistas têm uma chácara que eles compartilham, em frente do Morro do Chapéu, não sei se você já viu lá em Piraputanga. Eu fui lá, acho que vai fazer mais de 20 anos, 25 anos. Se eu for hoje lá, o morro está lá, a rocha está lá. A rocha é imutável. Rocha é imutável. É isso que o Abacuque está dizendo. Ó rocha, o Senhor não muda, por isso nós não vamos morrer. Apesar de tudo, o Senhor está me mostrando o que vai acontecer de terrível conosco. Mas uma coisa eu sei: o Senhor é rocha, o Senhor não muda de ideia, o Senhor não vai, né Deus? O Senhor não vai desistir de nós, né Deus? É isso que o Abacuque está falando. Mais um atributo de Deus, a imutabilidade do Senhor. Então, relembrando e estando convicto desses atributos de Deus, quem Deus é
eterno, Deus é Senhor soberano, Deus é santíssimo e Deus é imutável. Abacuque agora então passa a abrir o seu coração para Deus, como falando assim para Deus: Senhor, diante de tudo isso que o Senhor é, que eu relembrei, que eu estou declarando, diante de tudo isso, considerando o seu caráter, Deus, eu não posso acreditar que, vai com essa expressão dos versículos para baixo agora, Senhor, então diante de tudo isso, como o Senhor é, eu não posso acreditar que, vamos lá? Versículo 13, Tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão, ok? É uma declaração de Abacuque sobre o ser de Deus, se voltando um pouco para o atributo da santidade de Deus, ok? Agora ele vai perguntar: por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Em outras palavras, Abacuque está dizendo assim: Senhor, eu não posso acreditar que o Senhor vai tolerar aqueles maus em detrimento desses que são mais justos do que aqueles, entenderam? Eu não posso acreditar, Senhor, que vai acontecer isso, eu não posso acreditar. Olha só o drama do profeta, ele está abrindo o coração diante do Deus que ele conhecia, que ele estava se relacionando. Eu não posso acreditar, Senhor, que isso vai acontecer. Quem são os perversos que ele cita aqui? Os caldeus, os babilônios. Quem são os mais justos? Aos olhos de Abacuque, né? Quem são os mais justos? Os de Judá, o povo de Deus. Agora Abacuque ele faz uma comparação com o seu próprio senso de justiça, justiça humana. Abacuque ele compara os caldeus com os de Judá. Aí ele chega à conclusão, segundo o seu senso de justiça, de que o povo de Deus é mais justo do que os babilônios. Vocês perceberam? Ele falou: Senhor, eu não posso acreditar que o Senhor vai permitir aqueles maus lá, aqueles maus terríveis, oprimirem agora os que são mais justos do que eles. Eu sei, Senhor, em outras palavras, Abacuque está dizendo, eu sei que eu falei que o povo de Judá, o seu povo, é ruim, é violento, está cometendo iniquidade, tudo bem, Senhor, eu disse isso, mas os caldeus, Senhor, nação cruel, impetuosa, os caldeus são muito piores, Senhor. A maldade dos caldeus é muito pior do que a maldade do seu povo, Senhor. Perceberam aí? Quase que Abacuque fala para Deus assim: Senhor, comparando com os babilônios, eu até acho que eu exagerei com relação aos de Judá. Eu estou achando que nós de Judá somos bons. Tudo bem, a gente é um pouco ruim, tudo bem, mas os caldeus são piores. Abacuque, queridos, tem uma premissa equivocada aqui. Ele compara um mal maior com um mal menor. Eu não sou tão ruim assim, comparando com alguém que aparentemente é pior do que eu. Perceberam? Essa é a premissa de Abacuque, mas ele, por conta do coração estar ali atribulado, ele faz essa comparação. No início ele estava muito descontente com o seu próprio povo, ele estava triste com a situação do seu próprio povo. Ele fala: Senhor, os de Judá são maus, são violentos, estão cometendo iniquidade. Agora quando o Senhor fala que vai mandar os caldeus, ele fala para o Senhor: Senhor, calma aí, os caldeus são muito ruins, os de Judá não são tanto assim, eu acho que eu exagerei. Mas ele faz aqui uma comparação com o seu próprio senso de justiça. Como se acontecesse assim, de alguém pudesse dizer assim: eu só menti, mas eu não matei. Bacana, hein? Puxa, que legal. Entra para a fila aqui dos que só mentiram. A outra fila aqui é dos que mataram, dos que fazem mal. O problema é que Abacuque ele não estava percebendo, por conta dos flagelos que ele estava sofrendo naquele momento. Muitas vezes nós também não percebemos, ou nós fazemos que não percebemos, que o que é mal é mal. O que é mal para Deus é mal. Se o meu coração é malzinho, o meu coração é mal. E sendo mal, ele merece o castigo e a disciplina de Deus para me reposicionar nos caminhos do Senhor. O que é mal é mal. Mal é sempre mal para Deus. E Ele não deixará mal impune. Seja dos caldeus, seja
dos de Judá, seja do povo dele, seja dos ímpios. O Senhor não faz vistas grossas com relação à sua igreja, comparando com os ímpios. Muitas vezes tem crente que acha isso. Deus agora não olha mais para os pecados do seu povo, no sentido de não discipliná-lo. Abacuque parece que ele se arrependeu de ter falado para Deus sobre Judá, né? Olha só a frase de Agostinho aí, projetada. Leia comigo, por favor. O mal pode... A frase de Agostinho. Isto. Vamos lá, todos juntos. O mal pode até parecer triunfar temporariamente, mas Deus, em sua soberania, mantém a justiça final em suas mãos. Deus é justo. Ele trata o seu povo com disciplina e manda momentos de sofrimento sobre a sua e a minha vida para nos disciplinar, e isso é justiça de Deus, e isso é amor de Deus, e Ele também trata e julga e lança mal sobre os ímpios, no momento certo, na dose certa, na maneira que Ele quer. A justiça de Deus é perfeita. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã, não fique irado. Tiago, capítulo 1, versículo 2, se eu não me engano, 4, para baixo um pouquinho. Capítulo 1, Tiago diz assim, ó: não se ire, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Querida igreja, todo mundo vai receber o que merece de Deus na hora de Deus. Todo mundo. Regozije-se, exulte, adore a Deus, que Ele não vai dar para você, crente em Jesus Cristo, o castigo eterno no inferno que você merecia. Louve a Deus por isso. Louve a Deus por isso. Minuto após minuto, agradeça a Deus porque você foi salvo pela graça dEle. Você não merecia isso. Adore a Deus por isso. Você será amado por Deus eternamente, porque alguém assumiu a sua culpa para fazer de você inocente e inculpável diante de Deus. Você merecia, meu irmão, minha irmã, o quê? O fogo do inferno. Mas alguém pagou a sua conta. Alguém morreu no seu lugar. Alguém pagou a sua dívida. Quem fez isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele assumiu a nossa culpa perante a justiça de Deus. Ele pagou a condenação pelos nossos pecados ao morrer na cruz em nosso lugar. Caminhando um pouco mais, Abacuque continua com aquela impressão, né? Eu não posso acreditar que... Olha o versículo 14. Eu não posso acreditar, olha lá, por que tratas, ele está falando para Deus e sobre Deus, tá? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Abacuque está dizendo assim, ó, eu não quero acreditar, Senhor, que o Senhor está fazendo com as pessoas sofrerem sem motivo, arrastando para lá e para cá. Eu não quero acreditar nisso, Senhor, e de fato não, Deus não está fazendo isso. É só uma impressão de Abacuque, vocês estão percebendo? Versículo 15, o inimigo pesca todos com o anzol, apanha-os, agora não é só com anzol, anzol aqui denota sofrimento, denota castigo dos caldeus, né? Maltratando os de Judá. O anzol machuca o peixe, certo? Certo. Agora olha só outra figura aqui, ó. Apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. O que é rede de arrastão? É aquela tarrafa bem grande, né? Sabe aquela rede bem grande para pescar um monte de peixe? É assim que os caldeus iriam fazer. Eles iriam chegar na nação de Judá e iriam arrastar todo mundo. Ia levar todo mundo. Aqueles que eles não mataram, eles levaram cativos. Arrastaram todo mundo com crueldade. Então, os caldeus, ele se alegra e fica contente.
Versículo 16, por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Aqui Abacuque está dizendo, Senhor, eu não posso acreditar que os caldeus estão adorando a si mesmos por terem feito o que fizeram, oferecem sacrifício e queimam incenso, para si mesmos, para suas próprias redes de arrastão. Os caldeus estão se adorando, estão se vangloriando de fazerem tudo isso, essa maldade toda, e isso vai ficar do jeito que está, Senhor. Eu não quero acreditar que isso vai permanecer assim, Senhor. Versículo 17. Mas será que ele, o povo caldeu, continuará a esvaziar a sua rede, ou seja, fazendo opressão, cometendo opressão em cima de opressão? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Será, Senhor, que isso vai continuar e o Senhor vai deixar dessa forma? Eu não quero, como é que é a impressão de Abacuque? Eu não quero acreditar nisso, que isso vai acontecer. Perceberam como o Abacuque está abrindo seu coração para Deus? Está falando, Senhor, a situação está feia, vai piorar, eu quero falar com o Senhor. A segunda crise está bem pior do que a primeira, perceberam? Abacuque então ele fica nesse estado de prostração, nesse estado de sofrimento intenso, mas ele tem um componente favorável que faz a diferença na sua vida e fez a diferença na vida de Abacuque quando nós estamos nos momentos de luta, de sofrimento, de dores. Inclusive, este componente favorável é a tônica do livro de Abacuque. Esse componente faz a diferença nas nossas vidas para nós passarmos pelos momentos de luta, sofrimento e dores. E eu tenho certeza que alguns aqui sentados estão aqui e não foi fácil chegar aqui hoje de manhã. Eu tenho certeza que alguns estão aqui sentados e travaram uma luta interna para estarem aqui. Mas o Senhor conduziu você que está aqui, e o componente favorável que esteve lá em Abacuque e está em nossas vidas hoje, nós que temos o Espírito Santo, é a fé. É a fé. Se você está aqui é porque você tem fé em Jesus Cristo, independentemente das circunstâncias, você está aqui para adorá-lo. Esse é um componente favorável para nós passarmos pelos momentos de adversidades e de tribulação. Olha o versículo 1 do capítulo 2, chegamos aí. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus, essa expressão toda aí, denota confiança em Deus, pela fé. Aqui Abacuque, ele está tomado pela fé em Deus. Eu vou estar na torre de vigia, eu vou ficar na fortaleza, eu vou vigiar, para ver o que Deus me dirá, e qual vai ser a resposta que eu vou ter à minha queixa. Isto é fé. Isto é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Onde está isso? Hebreus 11, muito bem, Berianos, é isso mesmo. Hebreus 11, 1. Isso é fé. Fé é esperar confiante no agir de Deus, mesmo em meio ao caos. Confiar naquele que tem um plano que não pode ser frustrado. Louvado seja Deus. Ainda que nós não vejamos a solução às nossas crises, nós cremos, todavia, que Deus está rigorosamente com o controle de tudo em suas mãos soberanas. Abacuque, então, diante do Senhor, pela fé, ele se entrega em confiança. Confiança. Versículo 1 do capítulo 2. Ali, você pode resumir em confiança.
Senhor, não estou entendendo. Senhor, o remédio está doendo. O remédio está pior do que a doença, parece, Senhor. A couve está amarga. O rabanete, então, pior ainda. Mas eu aguardo o sorvete, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu me coloco na torre de vigia, de relacionamento. Vigio. A fortaleza. Pela fé, aguardando a resposta do Senhor a essa minha queixa. E Ele colocou o coração para fora. Vocês perceberam? Isso é sinceridade. Nós devemos fazer isso, orar ao Senhor. Senhor, eu não quero acreditar que essa situação o Senhor vai deixar. Eu não quero acreditar nisso, Senhor. Coração sincero do profeta, né? Olha a frase de Piper aí, projetada. Vamos ler todos juntos? A frase de Piper. O que nos mantém firmes em meio à perplexidade não é o conhecimento de todos os fatos, mas a confiança em Deus. Repito, o que nos mantém firmes em meio às perplexidades não é nós sabermos tudo o que vai acontecer, mas é nós confiarmos em Deus. No momento do sofrimento, da dor, da tristeza, das adversidades, a gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa nós temos certeza, pela fé, que Deus sabe o que está fazendo. Nós confiamos nas mãos soberanas do nosso Deus. Foi o que Abacuque fez. Viver pela fé. Capítulo 2, versículo 4 do livro do profeta Abacuque. O justo vive pela fé. É a tônica do livro. É o ponto máximo, é o ápice do livro. Capítulo 2, versículo 4. Deus está levando Abacuque nessa escola do sofrimento a viver pela fé, em plena confiança no Deus soberano. Igreja, como Abacuque foi aprendendo, se tem uma lição preciosíssima na escola do sofrimento, é que nem sempre nós teremos todas as respostas. Porém, sempre teremos o Deus eterno, o Senhor soberano, o Deus santíssimo e o Senhor imutável, cuidando amorosamente das nossas vidas. Essa é a certeza que nós temos pela fé. Que Deus está cuidando amorosamente de cada detalhe das nossas vidas. Você se lembra daquela fala de um homem para Jesus no capítulo 9 de Marcos? O Senhor Jesus disse para ele assim, tudo é possível ao que crê. O homem, o pai do menino endemoniado, ao ouvir o Senhor Jesus dizendo isso para ele, tudo é possível ao que crê. Sabe o que o homem respondeu para Jesus, chorando em angústia? Ele disse assim, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, Senhor, mas eu estou fraco, eu preciso aprender a confiar mais no Senhor. Eu creio, não é que ele não tinha fé, mas a fé se desenvolve, a fé amadurece, a fé se fortalece, e o pai estava sofrendo com aquele menino, ninguém dava conta de cuidar, de tratar aquele problema de demônio, de possessão demoníaca naquele menino, e Jesus chegou e curou aquele menino, mas antes disso o Senhor falou para ele, tudo é possível ao que crê. Ele falou, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé, me ajuda, Senhor, eu confio no Senhor, mas me ajuda, eu creio, mas eu estou fraco. Eu quero aprender a confiar verdadeiramente no Senhor. Esse é o caminho da vida pela fé. Esse é o caminho que Abacuque trilhou para chegar no final e poder declarar, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nenhum animal no campo, no curral, porque os caldeus levaram tudo, ainda que nós não tenhamos mantimento, você abre a geladeira, é igual coco, só tem água dentro. Tem nada. Senhor, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, Senhor. Não sei, mas uma coisa eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu creio, exulto no Deus da minha salvação. Ele chegou no capítulo 3, ele pôde chegar no capítulo 3 porque ele passou por esse processo da escola do sofrimento e recebeu o diploma do desenvolvimento da fé, do amadurecimento da fé.
do fortalecimento da fé. Agora ele está no momento de torre de vigia. Senhor, eu quero confiar no Senhor. Não é possível, eu preciso aprender a confiar no Senhor. Eu quero aguardar aqui então, para ver o que o Senhor vai me responder à minha queixa. Eu concluo então, dizendo para você que nem sempre Hakuna Matata dá certo. Nem sempre os seus problemas você deve esquecer. Ah, se fosse fácil assim, né? Você tem problemas? Você consegue esquecer os seus problemas? Os seus problemas você deve esquecer. Não dá, tem hora que não dá. E aí? É na escola do sofrimento que o nosso eu é mortificado e a nossa fé é fortalecida no Senhor em meio aos problemas, e problemas intensos, angústias severas, dores intensas, mas o nosso eu é mortificado e a nossa fé é fortalecida no Senhor. Então, diante disso, eu preciso perguntar para você, e é o último slide, por favor, eu pergunto para você, quem é o nosso professor, quem é o nosso mestre, quem leciona, quem dá aula na escola do sofrimento que Deus nos matriculou? A resposta está lá em Isaías 53, 3. Vamos ler todos juntos? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa é uma profecia escrita pelo profeta Isaías há aproximadamente 700 anos antes da encarnação de Jesus Cristo, e ele estava falando sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o servo sofredor. Jesus Cristo é o nosso mestre na escola do sofrimento, porque ele foi homem de dores, e por sofrer dores, ele sabe o que é padecer. Você precisa aprender de quem sabe. Quando nós vamos aprender alguma coisa, quando você chega para alguém te explicar alguma coisa, você percebe que a pessoa não sabe muita coisa, você fica assim, não vou aprender muita coisa com essa pessoa, vou ter que procurar uma outra pessoa que saiba me explicar. Jesus foi homem de dores, e ele sabe o que é padecer. Ele é o nosso mestre. O nosso mestre Jesus, o servo sofredor, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as enfermidades das nossas almas. O nosso mestre Jesus, o servo sofredor, ele aceitou, obediente, calado. Ele foi traspassado por causa dos nossos pecados, mesmo nunca tendo cometido qualquer injustiça, nem sequer dolo algum ter sido achado em sua boca. O nosso mestre, o servo sofredor, ele recebeu o castigo da parte de Deus, que fez cair sobre ele a sua ira, a ira do Pai sobre o Filho, para nós termos paz e sermos poupados por Deus. O nosso mestre, o servo sofredor, ele deu voluntariamente a sua alma como oferta sacrificial pelo pecado, oferta única e suficiente, que redundou em algo frutífero. Como resultado desse sacrifício, ele justificou a muitos, porque as iniquidades desses que ele justificou, ele levou sobre si, e todos aqueles que pela fé confiam neste mestre Jesus, o servo sofredor, estão salvos da ira vindoura. Passam sim por um sofrimento leve e momentâneo, mas desfrutarão, pelos méritos do servo sofredor, a glória maravilhosa e eterna com o Pai para sempre. Aprendamos com o Mestre, com o homem de dores, que sabe o que é padecer. Não tiremos os nossos olhos do nosso Mestre.
qualquer movimento dele, nós precisamos fazer igualzinho. Imitar o nosso mestre. Nos momentos de dor e de sofrimento. Portanto, em meio às crises que nós passamos, quem é a nossa torre de vigia? A nossa fortaleza na qual aguardamos Deus nos responder? Quem é? Jesus Cristo. A gente acha, que nós temos que estar em algum lugar, ou em alguma situação, ou alguma circunstância favorável para nós aguardarmos o Senhor. Não, mas ainda que tudo esteja desmoronando ao nosso redor, mas a nossa torre forte, a nossa fortaleza é Jesus Cristo. Pela fé, aguardamos em Jesus Cristo. Nós esperamos em Jesus Cristo, aguardamos seguros pela fé o que Deus fará no fim de todas as coisas. Adoramos a Jesus Cristo nesta manhã. Nos entregamos a Jesus Cristo pela fé em confiança no agir dele. Esperamos no Senhor que um dia há de voltar e nos levar para a glória e para vivermos para sempre e sempre com Ele na eternidade, onde não haverá mais dor, choro, tristeza, angústia. Aguardamos o nosso Senhor, no nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que fortalece, que vitamina, que robustece a nossa fé, Senhor, e pelo Teu Espírito Santo em nós, que como um dínamo faz a Tua palavra ser nova a cada instante. Obrigado por Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Nele estamos seguros, nele nos movemos, nele vivemos e nele existimos. Aumente a nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Cremos que o Senhor é eterno, cremos que o Senhor é Senhor soberano, cremos que o Senhor é imutável, cremos que o Senhor é santíssimo. E ajuda-nos, Senhor, na nossa pequena fé, a nos entregarmos e vivermos confiantemente no Senhor. Assim oramos como igreja, no nome de Jesus, o servo sofredor, o amado das nossas almas, Jesus. Amém. Amém.